Mas a dor se transforma, porque se você analisa de fato a dor, vê que o que está vivenciando é amor. Olá pessoal, aqui é Alberto Elisla e hoje estamos trazendo uma animação que vocês pediram várias e várias vezes nos comentários. The Midnight Gospel. Midnight Gospel conta com apenas uma temporada, que foi lançada lá em 2020. E tem uma quantidade enorme de fãs. E sem dúvidas, o episódio mais marcante dessa série é aquele chamado Como Eu Nasci. E é dele que a gente vai falar hoje. The Midnight Gospel traz uma proposta bastante diferente do comum. Apesar de ser uma animação, os diálogos da série são reais e foram tirados do podcast The Duncan Trussell Family Hour. A produção também foi criada por Pendleton Ward, o lendário criador da série Hora da Aventura. No episódio em questão, Duncan conversa com a sua própria mãe sobre diversos assuntos, como seu nascimento, a responsabilidade de filho mais velho, a formação da personalidade na infância, meditação e, principalmente, como lidar com a morte de alguém querido. O mais tocante nesse episódio é o fato da mãe de Duncan, Denise Fending, estar com câncer em estágio avançado, enquanto ela conversa com seu filho durante o episódio. Ela viria a falecer pouco tempo depois dessa participação no podcast. A série tem algo de especial por tratar diversos temas de maneira bem natural. E ao contrário de outras produções, The Midnight Gospel não tem roteiro com linhas planejadas cuidadosamente para impactar, para causar reflexões. A riqueza dos diálogos está na potência da sinceridade e da transparência. O episódio em questão não é, portanto, apenas uma conversa sobre partir. É também um testemunho real. Aliás, quando a gente começa a assistir o episódio, a gente nem imagina os rumos que a conversa vai seguir. Eu posso deixar esse plano de existência mais cedo do que tarde, mas o amor não vai a lugar nenhum. Tenho tanta certeza disso quanto do resto. Para quem não sabe que os diálogos mostrados na série são reais, a primeira impressão é de uma viagem surrealista. Na capa, que é criada para mostrar as reflexões, vemos Clancy Gilroy, um personagem que vive fugindo da sua realidade, acessando outros planetas através de um simulador que tem um formato no mínimo peculiar. E durante suas viagens, ele se depara com criaturas estranhas, como um peixe num aquário com corpo de gente e o ceifador com um olho só. As aventuras de Clancy Gilroy geralmente envolvem cenários apocalípticos, dos quais ele escapa por muito pouco. Gilroy também parece obcecado em colecionar sapatos de diferentes realidades. No último episódio, no entanto, a série ganha tons diferentes e ele se transforma em criança tão pronto ele encontra sua mãe. Ambos vão envelhecendo durante o episódio, e sua mãe chega a se tornar um grande cogumelo, mas volta à vida quando ele mesmo dá a luz a ela e ambos continuam a conversa. E no plano de fundo, ursinhos parecem fazer experimentos e tomar notas sobre a vida. E antes de partirmos para as reflexões sobre o luto antecipatório, eu gostaria de te convidar a participar conosco da comunidade Mentes Brilhantes. Nessa comunidade você vai ter centenas de aulas sobre memorização, técnicas de estudo, auto-hipnose, meditação, como conseguir fontes confiáveis, como identificar e ler um artigo científico. Afinal, como que a gente faz isso aqui no canal? Então, se você quiser se tornar um membro da comunidade Mentes Brilhantes, é só clicar no link da descrição. Você vai ver que a gente tem vários planos diferentes. Agora, logicamente, se você não puder se tornar membro da comunidade, pode dar o like agora. O like é de graça e ajuda demais aqui no algoritmo. Né? Nossos corações ficam fechados, porque nós os fechamos, nós tentamos nos proteger da dor. Lidar com a morte abre o coração. Algo surpreendente no diálogo entre Duncan e sua mãe é a calma com que ele acontece. Denise fala com suavidade e entrega lindas frases de maneira absolutamente natural. O episódio nos traz reflexões sobre a vida, sobre a morte. E mesmo nos momentos de grande tristeza, eles encontram algum espaço para as risadas. Dessa forma, o episódio nos dá espaço para falar de algo muito duro e realmente difícil de se lidar: o luto antecipatório. Talvez você já tenha vivido isso sem ao menos saber o que é. Ou pode ser que você esteja vivendo isso agora mesmo. Assim como o luto normal, o luto antecipatório pode estar relacionado
a perda de uma pessoa ou animal próximo, a um divórcio, a uma demissão e assim por diante. E a pessoa passando por esse processo também poderá passar pelos estágios clássicos do luto, como negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Aliás, existem bastantes controvérsias quanto a esses estágios, mas aí é pauta para outro vídeo. No entanto, sem entrar em polêmica aqui sobre os estágios do luto, a natureza do luto antecipatório traz um conflito de espécie diferente. A pessoa ou o objeto amado ainda está presente. Isso dá espaço a sentimentos e comportamentos mais paradoxais. O indivíduo passando pelo processo pode, portanto, dedicar-se a proteger o outro de maneira excessiva, ou até mesmo se sentir culpado por desejar que a pessoa amada parta logo. Mas isso não necessariamente acontece com todas as pessoas que passam por uma perda com data marcada. Algumas pessoas podem suprimir seus sentimentos de perda para começar a lidar com o luto só após a partida efetiva da pessoa. É difícil decidirmos se preferíamos a perda de alguém de maneira abrupta ou com aviso prévio. No entanto, o processo antecipado, apesar de brutal, pode trazer algumas vantagens. No episódio, por exemplo, vemos que Duncan e sua mãe falam de maneira carinhosa. O próprio processo tende a deixar as pessoas mais vulneráveis e mais próximas. E hoje eu pareço melhor do que nunca. Exatamente porque eu tô vivendo plenamente. Claro. Porque eu tô conscientemente vivendo e morrendo. Simultaneamente as duas coisas. E apesar de o luto marcar o episódio, ele também nos faz refletir sobre como todos nós, no fundo, estamos vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Embora encarar a possibilidade da morte seja difícil, como Duncan admite diversas vezes, ela também nos liberta e nos une. A morte nos lembra, afinal, das relações que são importantes para nós. Gastamos tanto tempo com frivolidades que muitas vezes desviamos o olhar daquilo que é essencial. Se encararmos a morte como Heidegger nos propunha a fazer, teremos mais coragem para resolver conflitos familiares e seremos menos egoístas e menos orgulhosos. Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Quando Denim dá tal conselho a seu filho, ela, da maneira mais leve possível, nos lembra de como devemos lidar com a dor. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é mais do que expressar sua tristeza. É também uma maneira de extravasar emoções e faz parte de um processo de equilíbrio. A série nos mostra, através disso, que o caminho da meditação e da reflexão não é necessariamente o caminho enfeitado e raso de uma felicidade inabalável. Muitas vezes, diante da dor, o que temos a fazer é aceitá-la. Uma das analogias mais citadas durante o episódio é de uma pessoa no rio que fica presa, envolta em abelhas e mosquitos. Então a analogia mostra a relação tanto de Duncan quanto de sua mãe com a filosofia de Heráclito, que famosamente disse que a única coisa constante é a mudança. Ele também que disse que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, pois nem o rio nem o homem são mais os mesmos. Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo, e os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem. Chegam e partem da Terra. É o que acontece, sabe? O ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Denim Fending partiu no dia 3 de abril de 2013, mas não sem antes deixar uma grande mensagem a pessoas do mundo todo. Mais uma vez, obrigado a você que acompanha aqui os nossos vídeos. Caso ainda não tenha feito, já deixe sua curtida. Inscreva-se no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se tiver que sugerir qualquer vídeo, qualquer episódio de Midnight Gospel, pode deixar nos comentários. E também compartilhe com a gente as impressões que você teve com esse episódio. Quais lições que você tirou e se você já passou por algo parecido com aquilo que foi dito na série. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.